Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, companheiros e companheiras, antes de eu falar com vocês, eu quero que vocês me vejam, porque de todas as pessoas que estão aqui no palanque, eu sou a pessoa que tem a camisa mais bonita, feita pelas mulheres aqui do Rio Grande do Norte. Olha, essa camisa aqui, ela conta a história dessa barragem. E essas mesmas mulheres que me deram essa camisa, fizeram o vestido para Janja tomar posse. Então eu quero agradecer às mulheres, para que vocês, Timbaúba, quero agradecer às mulheres, sabe, do Timbaúba, dos batistas. Exato. Tá? E eu quero agradecer também às pessoas da Nova Barra Mansa que estão aqui, uma cidade muito nova, as pessoas de Ucurutu. Mas eu vou começar agradecendo a companheira Fátima Bezerra, aos meus ministros de Estado, Ricorte e Valdeir Góes, ao companheiro Walter Alves, vice-governador do Rio Grande do Norte, ao meu amigo Garibaldo Alves Filho, ex-governador do Rio Grande do Norte, a nossa querida senadora Zenaide Maia, que tem nos ajudado muito na governança desse país, aos deputados federais Natália Bonavides, o companheiro Fernando Mineiro e o Vicentinho, que é de São Paulo, deputado, mas é nascido em Acari, e eu acho que ele veio aqui para matar a saudade. Eu gostaria de agradecer a presença do Dom Jaime Vieira Rocha, a ser bispo emérito da Arquidiocese de Natal, e pedir, Dom Jaime, que quando eu terminasse de falar, o senhor viesse rezar um Pai Nosso para que abençoasse tudo o que nós estamos fazendo nesse estado do Rio Grande do Norte. Quero agradecer ao Giuseppe Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica, ao Paulo Lopes Varela Neto, secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, ao Carlos Eduardo Xavier, secretário de Estado da Fazenda, ao Luiz Hernani de Carvalho Júnior, diretor-geral substituto do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, ao José Procópio de Lucena, diretor-presidente do Instituto de Gestão de Água do Rio Grande do Norte, ao Iogo Queiroz, prefeito de Jucurutu, às deputadas e deputados estaduais Francisco, do PT, Nélter Queiroz, Divaneide Basílio, Isolda Dantas e Ubaldo Fernandes. Quero agradecer a presença dos prefeitos aqui, Genilson Maia, de São Fernando, Rogério Couro Fino, de Jardim dos Piranhas, Dr. Judas Tadeu, de Caicó, Ivanildinho, de Timbaúba dos Batista, Lucas Galvão da Cruz, de Currais Novos, Juquinha Nogueira, de Nova Cruz, Joaquim de Medeirinho, de Cruzeta, e a Dara Rosana Guedes, coordenadora estadual de infraestrutura hídrica, ao José Miranda da Silva Júnior, representante da construtora Consórcio Eitencalço, a Vilma Maria Azevedo de Queiroz, representante do Movimento dos Atingidos de Barragem, ao antenor Roberto Duarte de Medeiros, procurador-geral do Estado do Rio Grande do Norte, meus amigos e minhas amigas. Na verdade, depois de ouvir o prefeito, 2 ministros e a governadora, eu teria muito pouco a acrescentar aqui, a não ser agradecer a Deus por ter me proporcionado esse dia de hoje. Vocês sabem que a seca é um fenômeno da natureza. Ela é uma coisa feita por Deus. Acontece que a gente vê pessoas morrer por conta da seca, ou animais morrerem por conta da seca, já não é mais por conta de Deus. É por conta da irresponsabilidade das pessoas que governaram esse país durante tantos e tantos anos. Porque tem solução. E eu, quando fui eleito presidente da República em 2003, eu tinha na cabeça
que eu ia provar que a gente poderia fazer aquilo que Dom Pedro, imperador do Brasil, tentou fazer desde 1846 e não conseguiu fazer. Eu resolvi que era possível fazer, que a gente trouxesse a água do Rio São Francisco, para que a gente pudesse salvar do sofrimento 12 milhões de nordestinos que moram no semiárido desse país. Porque só não se preocupava com a seca, porque esse país nunca tinha eleito um presidente da República que tinha tomado água de um barreiro, que tinha tomado água de um açude, com cocô de animais, com caramujo, porque somente quem vive nessa situação é que sabe a importância da água para o Nordeste brasileiro. E eu então assumi a responsabilidade de provar que era possível fazer. E aí eu agradeço a muita gente que me ajudou, agradeço a vocês que me elegeram, agradeço a Deus sempre, porque se não fosse Ele, a gente não teria encontrado sabedoria para fazer essas coisas. E hoje eu estou aqui, inaugurando um dos últimos trechos e uma das últimas obras da transposição das águas do Rio São Francisco, demonstrando que aquilo que a elite econômica brasileira não quis fazer, aquilo que os fazendeiros não fizeram, aquilo que os advogados que governaram esse país não fizeram, aquilo que os sociólogos que governaram não fizeram, aquilo que os professores que governaram não fizeram, um metalúrgico de São Bernardo do Campo fez essa obra. E eu quero que vocês saibam que eu fiz isso, porque com 7 anos, eu já ia para a beira de uma açude e encher um pote para colocar num caçoar para levar água para casa para beber. E somente quem viveu isso, somente quem viu a sua mãe sair de Caetés com 8 filhos agarrados no rabo da saia, para não morrer de fome e ir para São Paulo, é que entende o problema da seca no sertão nordestino. E é por isso que hoje eu agradeço ao nosso Senhor, agradeço a Deus, estar vivo, inaugurando junto com vocês essa obra extraordinária, que ainda está pouca água, tem pouca água, só tem quanto de água aqui? Só tem 7%, ainda falta 93% de água, e daqui vai virar um outro oceano, não é nem o Pacífico, nem o Atlântico, mas vai ser o oceano da graça de Deus para o povo do Nordeste brasileiro. A segunda coisa que é importante dizer para vocês: mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Eu aprendi a dizer sempre que as pessoas não querem adotar as coisas que não prestam. As pessoas só querem adotar as coisas que são boas. Eu não quero discutir quem fez essa obra ou quem não fez essa obra. Eu até quero agradecer aos deputados e aos senadores do Rio Grande do Norte que colocaram 203 milhões de emenda para que essa obra pudesse andar. Eu não sei de que partido eram, não sei em quem votaram, não sei que time eles torcem, não sei que religião eles são. O que eu sei, eu sou agradecido, porque quando o presidente irresponsável só tinha colocado 87 milhões, os deputados e senadores colocaram 203 milhões para fazer essa obra. E é mais importante ainda, que quando eu cheguei em 2023, no orçamento não tinha nenhum centavo para fazer essa obra. Se nós não tivéssemos colocado no PAC, a gente não teria essa obra. E quando eu tomei a decisão, não foi minha. Em janeiro eu convidei os 27 governadores do estado, aqueles que são meus amigos, aqueles que não são inimigos, mas aqueles que são inimigos também. Eu chamei os 27 governadores e disse para os governadores: eu quero que vocês apresentem de 3 a 5 obras mais importantes para o estado de vocês, que nós vamos fazer. E a Fátima colocou essa barragem de Oitífica. E aqui nós estamos inaugurando. O que é importante não é quem fez.
O que é importante é quem vai se beneficiar dela, que são mulheres, homens e crianças, sabe, dessa cidade. E outra coisa muito importante é que nós, eu e a Dilma, fizemos 1.400.000 cisternas no Nordeste brasileiro. Porque alguém que nasce nas ruas mais chiques de São Paulo, mais chique do Rio de Janeiro, mais chique do Rio Grande do Sul, mais chique de Minas Gerais, não tem noção do que é seca e não tem noção da importância do que significa uma cisterna. E nós fizemos 1.400.000 cisternas. E eu queria saber quanto que o ex-presidente fez aqui no Nordeste brasileiro. Aliás, eu gostaria de saber, para a nossa governadora Fátima, qual é a obra que o governo passado fez aqui no estado do Rio Grande do Norte? Quantas creches, quantas escolas, quantas universidades, quantos institutos federais, quantas estradas? Nada. Porque ele só sabia mentir na televisão. Só sabia destilar ódio. Só sabia contar mentira. Era 11 mentiras por dia e ofender as pessoas. Era isso que ele sabia fazer. E mentindo ainda que era religioso, porque quando a gente é religioso de verdade, a gente não usa o nome de Deus em vão, a gente só usa quando é necessário usar o nome de Deus. Então esse país estava acéfalo. Quando nós chegamos no governo, encontramos mais de 2.000 creches fechadas, sem acabar. Encontramos 87.000 casas do Minha Casa Minha Vida, que tinha começado em 2012, 2013, 2014, totalmente paralisada. Muitas obras do PAC paralisadas. Então, companheiros e companheiras, é importante que vocês tenham noção. É importante que vocês saibam que esse país será o país que a gente quiser, se a gente tiver maturidade política, de não permitir que o ódio tome conta da nossa alma, de permitir que o ódio tome conta do nosso coração. O mundo não será mais justo se você tiver um presidente da República que fica incentivando as pessoas a comprar armas, quando deveria incentivar as pessoas a comprar livros. Porque é esse mundo que nós temos que criar. Vocês sabem que agora nós tiramos o celular da escola, do ensino fundamental. E por que nós tiramos? Porque não é possível uma professora dar aula e o aluno aprender se ele tiver com o celular na mão, viajando para outro país, para outro mundo. A gente não vai conseguir formar nossas crianças se eles se transformarem em algoritmos. A gente quer que eles sejam humanistas, que eles tenham fraternidade no coração, tenham solidariedade, aprendam a brincar, aprendam a conversar entre eles. Porque hoje, muitas vezes uma criança chora, a mãe, ao invés de pegar no colo, dá um celular para a criança, dá um tablet para a criança, e essa criança vai virando um robô. E a gente não quer isso. A gente quer uma relação humanista, uma relação fraterna, uma relação carinhosa, uma relação de amizade, em que as pessoas se olhem nos olhos, que as pessoas conversem com os corações. É esse país que nós queremos construir, e é esse país que a gente vai fazer. E eu tenho certeza absoluta que obras como essa é o começo de uma virada que a gente vai fazer nesse país. E tem muito mais coisa para fazer. Vocês viram que ontem nós tomamos uma decisão importante. Nós decidimos ontem, mandamos um projeto de lei de que nesse país, quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país. Nós criamos uma política de crédito para 47 milhões de brasileiros que têm carteira assinada, para a empregada doméstica, que vai poder tomar juros muito mais barato nos bancos brasileiros. Se alguém tiver uma dívida com taxa de juros de 8% ou de 7%, ele vai poder escolher um outro banco e trocar sua dívida. E para fazer isso é só usar a sua carteira profissional digital, escolher um banco e tentar fazer com que você possa trocar essa dívida cara por uma dica barata. E nós temos muito mais coisa para fazer nesse país.
muito mais coisa para fazer, porque o que eu quero nesse país é que o dinheiro circule na mão das pessoas. Eu tenho dito que se a gente pegasse 200 mil reais e a gente desse para uma pessoa só que está aqui, o que essa pessoa ia fazer com o dinheiro? Ela ia correr para o banco, ia depositar esse dinheiro, ia ganhar dinheiro com juro e o restante ficava chupando o dedo. Mas se a gente pegasse 200 mil reais e desse 1.000 reais para cada um, as pessoas iam correr para o supermercado, iam correr para uma padaria, o dinheiro ia circular, ia gerar mais emprego, ia gerar mais salário e todo mundo ganha. É por isso que muitas vezes a gente percebe que pessoas mais granfinas não gostam da gente. É por isso que a gente percebe. É por isso que a gente percebe, porque as pessoas não querem entender. Eu digo sempre para todo mundo entender uma coisa muito séria. Quando eu deixei a presidência da República, dia 31 de dezembro de 2010, esse país emplacava 3.600.000 carros por ano. Guarda esse número. A gente emplacava 3.600.000 carros por ano, porque o povo tinha dinheiro e estava comprando carro. Quando eu votei em 2023, esse país só emplacava 1.600.000 carros, menos da metade do que emplacava 15 anos atrás. E agora já voltou a emplacar 2.600.000 e vamos chegar a 3.080.000 outra vez. Porque eu quero que o povo ganhe mais. É por isso que nós aumentamos o salário 2 vezes. É por isso que nós temos política de crédito. É por isso que 90% dos acordos salariais que estão sendo feitos agora são acima da inflação. Porque se o dinheiro não circular, apenas meia dúzia ganha dinheiro nesse país. E a raiva que eles têm de nós é porque nós temos mais de 300 bilhões de reais em política pública distribuída para as crianças. Quem é que não sabe o sucesso de pé de meia? 500 mil jovens desistiam da escola para ajudar na família. A gente estabeleceu uma poupança. Agora criamos uma rede de educação popular para que as escolas técnicas possam ensinar as pessoas do 9º grau a começar a se preparar para o Enem. Quem é que não sabe o sucesso do ProUni? Quem é que não sabe o sucesso das coisas que nós fizemos na educação? Porque nós queremos um outro país. Nós queremos um país em que as pessoas possam comer bem, morar bem, se vestir bem e comer num restaurante, até tomar uma cervejinha no final de semana. São coisas que nós queremos que todo mundo tenha. Um mundo alegre. É por isso que nós estamos criando escola de tempo integral, porque nós queremos que a criança fique bem cuidada numa escola e a mãe e o pai possam trabalhar. É por isso que nós estamos criando política de alfabetização até o 2º ano de escola fundamental. Até 2030 nós vamos querer ter 80% das crianças alfabetizadas. Porque se ela não se alfabetizar até o 2º ano, ela vai demorar mais. Então, companheiros, quando eu venho inaugurar uma obra dessa, é importante saber que essa obra não vai resolver tudo. É importante os prefeitos saberem que eles têm muito trabalho para fazer. É preciso que a governadora saiba que tem muito trabalho para fazer. Porque essa água aí parada não vai resolver muita coisa. É preciso levar água até a casa das pessoas. É preciso levar água até a lavoura das pessoas. É preciso tratar essa água para que ela fique uma água de qualidade para as pessoas beberem, para a pessoa tomar um banho. Tem muita gente que nunca conseguiu tomar um banho de chuveiro. Tem muita gente que nunca conseguiu lavar roupa num tanque. Tem que lavar cocorada na beira de um rio. Essa água é para isso. Não é para o sol chupar ela, não. Essa água é para que a gente faça ela se transformar em benefício para mulheres, homens e crianças nesse país. Senão não compensava fazer. Então, companheiros e companheiras, eu tenho mais coisa para inaugurar. Eu queria que vocês pudessem um dia viajar para conhecer o canal da transposição da água.
eu queria que vocês vissem uma das maiores obras hídricas do mundo. São mais de 640 quilômetros de canal. Os açudes todos vão ficar cheios. Os rios que estavam vazios vão ter água agora. E a água vai jorrar para mostrar para a humanidade de que não tem nada que não possa ser feito se o governante tiver compromisso e tiver responsabilidade. Esse é um legado que eu quero deixar para a minha vida. É saber que os nordestinos que durante 300 anos fugiram para outro estado no país para não morrer de fome, agora pode ficar na sua cidade natal, pode plantar, pode colher, pode comer, pode vender, pode estudar e pode fazer o que quiser, porque nós temos o direito de ser felizes e o direito de viver bem. Por isso, querida companheira Fátima Bezerra, eu quero te dar os parabéns, dizendo para você que essa água vai te dar trabalho ainda. Não pense que está tudo resolvido, isso é o começo de uma solução. Agora, sabe, não vá lá em Brasília me pedir mais dinheiro não, porque eu vou contar para vocês. Cada vez que eu vejo a Fátima andando pelos corredores do palácio, eu falo, pelo amor de Deus, já veio a Fátima pedir o dinheiro aqui. Mas veja, o dinheiro também não é meu. O dinheiro é do povo brasileiro. Então, se ela pede e eu percebo que merece, nós vamos atender. Agora, eu já estou com 2 demandas aqui. Eu nem acabei de descer no aeroporto, já tinha uma demanda. Lá em Mossoró, veio o pessoal, presidente, faz um hospital universitário aqui na nossa universidade em Mossoró. Agora eu chego aqui e veio o pessoal, presidente, faz uma universidade no hospital, um hospital universitário para o Seridó. São 2 hospitais. São 2 hospitais em 3 minutos. E eu fico feliz. Sabe por que eu fico feliz, Garibaldi? Você que foi governador, sabe por que eu fico feliz? Hoje as pessoas me param para reivindicar o hospital universitário, reivindicar a universidade, reivindicar institutos federais, porque só aqui, quantos institutos nós fizemos? 21. 21 institutos. Quantos tinha quando eu cheguei na presidência? Desculpe, tinha só 2 institutos. E o senhor, sim, nossos governos entregaram, portanto, 19. Então, veja, hoje eu fico feliz porque quando eu encontro com as pessoas, eles ficam pedindo hospital, ficam pedindo escola, ficam pedindo coisa. Antigamente, as pessoas pediam alimento na rua. Antigamente, as pessoas pediam cesta básica. Antigamente, as pessoas ficavam pedindo, sabe, porque a miséria era muito grande. Vocês estão lembrados da famosa frente de trabalho aqui no Nordeste brasileiro? Vocês estão lembrados que o trabalhador era contratado para tirar a terra de um lado e colocar no outro, sem produzir uma obra estruturante desse país? Isso acabou. Acabou. O que nós queremos é criar um Nordeste tão desenvolvido quanto qualquer outra região do país. Nordestino não nasceu para ser pobre, não nasceu para mendigar as coisas. Nordestino nasceu para ser tratado com muito respeito, porque se tem uma coisa inteligente, é o povo nordestino, um povo capaz, um povo trabalhador, e a gente quer ser tratado em igualdade de condições. Viva o Rio Grande do Norte! Viva o Nordeste brasileiro! Viva o povo do Seridó! E viva a nossa querida Fátima Bezerra, governador do Rio Grande do Norte. Um beijo, querida, e boa sorte. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Bom dia, agradecer ao bom Deus pela proteção e direção diária e pedir aqui uma calorosa salva de palmas ao melhor presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, Rio Grande do Norte, meu querido presidente Lula, meus colegas do governo federal, em nome do ministro Rui Costa, cumprimentar carinhosamente a governadora Fátima Bezerra, parabenizar a Fátima pelo seu trabalho, senadora Zenaide,
deputada Natália e deputada Isolda, em nome das quais quero cumprimentar todos os parlamentares federais e estaduais. Em nome do prefeito Igor Queiroz, cumprimentar os prefeitos e vereadores de toda a região. Cumprimentar o arcebispo Dom Jaime Vieira, em nome dele, todas as autoridades eclesiásticas. Minha querida Elzimar Gomes, o Elzimar Gomes, trabalhador da obra, homenageando a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Minha querida Zilma, do Movimento de Atingidos de Barragens. Demais autoridades presentes, povo do Rio Grande do Norte. Meu querido presidente Lula, o senhor é o responsável pela transposição do São Francisco. O Brasil, sob a sua liderança, juntamente com a presidente Dilma, investiram em torno de 12 bilhões de reais para garantir a construção do eixo norte, do eixo leste. A presidente Dilma, em 2013, deu início a esta obra aqui da barragem de Oiticica e deixou, presidente, na marca 69% de físico construído desta barragem. Foi dado golpe, 6 anos depois, Deus e o povo nos dá a honra de ter novamente o senhor como presidente da República. O senhor assume a presidência com a barragem de Oiticica paralisada, com o eixo norte da transposição do São Francisco, o bombeamento paralisado, o conjunto de bombas, o único conjunto de bombas que estava instalado, quebrado, 2 bombas quebradas, e o eixo norte comprometido no bombeamento. O senhor, antes mesmo de tomar posse, articulou a PEC da transição e dotou as obras de infraestrutura hídrica, como muitos outros projetos que o senhor tinha deixado no governo. Quando o senhor saiu, deixou o Brasil fora do mapa da fome. Quando volta, o Brasil tinha voltado para o mapa da fome, e o senhor articulou a PEC da transição para devolver vários projetos e conquistas do povo brasileiro. Dentre essas conquistas, as obras de infraestrutura hídrica, a continuidade das obras da transposição do São Francisco. E assim, o senhor me determinou que retomasse Oiticica, que retomasse o CAC no Ceará, que retomasse o litoral, a vertente litorânea na Paraíba, que retomasse o Apodi, que fizesse a revitalização da barragem de Traíras, e dezenas de projetos, mas principalmente que botasse para funcionar as bombas da transposição no eixo norte do São Francisco, da transposição. Nós não só botamos 100% para funcionar, presidente, mas essa semana passada foi licitado a duplicação do bombeamento do eixo norte. Nós iremos aumentar em 100% a capacidade de bombeamento do eixo norte, sob a sua determinação. Aquilo que nós encontramos parado pelo governo que antecedeu o senhor, como irresponsabilidade, com o compromisso do povo, do semiárido nordestino e do povo brasileiro, nós não só botamos para funcionar, mas estamos cumprindo a sua determinação e fechou já a licitação. Serão investidos meio bilhão de reais para implantar mais um conjunto de bombas no eixo norte da transposição do São Francisco. E assim, o senhor dotou uma série de obras de infraestrutura hídrica para o Nordeste brasileiro. Mas em 2023, o senhor criou o novo PAC. E dentro do novo PAC, o senhor garantiu um eixo específico de água para todos. E sob o comando do ministro Rui Costa, esse eixo tem, colocado pelo presidente Lula, quase 32 bilhões de reais, onde aproximadamente a metade é para infraestrutura hídrica. Nós temos 72 projetos acontecendo no Nordeste brasileiro, a exemplo da Oiticica, a exemplo do Apodi. E Oiticica, que era um sonho de 70 anos,
que a Dilma deixou com 69%, que presidente Lula e Dilma somam quase 80% dessa obra, que o governo passado destinou apenas 87 milhões de reais. A bancada do Rio Grande do Norte, senadores e deputados federais, destinaram por emenda 206 milhões de reais. E hoje está o presidente Lula aqui para inaugurar esta obra. Ou seja, obrigado aí aos senadores e deputados que, articulado pela governadora Fátima, destinaram esses recursos. A barragem de Oticica, portanto, além da água do Rio Piranhas, vai receber a água do eixo norte do PISF. Foram investidos 823 milhões de reais. Terá 742 milhões de metros cúbicos, 8.500 hectares de inundação. Garantir sustentabilidade hídrica a todos os municípios da região do Seridó, mas também controlar cheias, abastecer inicialmente 330 mil pessoas, além dos animais, mas garantir que, se for necessário, atender até 12 milhões de pessoas, a barragem de Oticica vai estar preparada para isso. É importante dizer também que vai investir em sistemas de irrigação, sob o comando do governo do Rio Grande do Norte, garantir produção de energia, expandir a piscicultura e, logicamente, explorar também o turismo. Ou seja, Oticica vem para garantir segurança hídrica às pessoas, garantir que as pessoas que empreendem possam gerar renda e produzir alimentos e também explorar várias outras possibilidades que existem de geração de oportunidades. Neste mesmo dia, presidente, garantindo os recursos que o senhor alocou, nós vamos estar assinando agora a ordem de serviço do sistema adutor Agreste Potiguar, capacidade de vazão de 890 litros por segundo. Serão 170 quilômetros este adutor, que vai abastecer 38 municípios e que o governo do presidente Lula está garantindo 448 milhões de reais para fazer essa obra. Além disso, nós recuperamos já a passagem de Traíras, presidente, com investimento de 22 milhões de reais. Isso atende 100 mil pessoas nos municípios de São João do Seridó, Jardim do Seridó e Caicó. Mas é importante dizer e fazer um registro aqui. O ramal do Apodi, que o presidente Lula veio há pouco tempo atrás lançar essa obra junto com Rui Costa, comigo e com a governadora Fátima, está a pleno vapor. 72% de execução já. 1 bilhão e 100 milhões de reais de investimentos para atender 1 milhão de pessoas, chegando a 54 municípios e garantindo com que a integração do Rio São Francisco às bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional seja segurada pelo presidente Lula. Além disso, a adutora do Seridó Norte, com 352 milhões, 113 quilômetros para atender 162 mil pessoas, também está garantida no PAC, com 51% de execução. E por que não falar que ainda vem pela frente a implantação da barragem Poço de Varas e a recuperação dos reservatórios de Angicó e do reservatório Pau dos Ferros. Isso é demonstração clara do compromisso do presidente Lula com o semiárido nordestino, com o Rio Grande do Norte, com o Nordeste e com o povo brasileiro. Hoje, presidente, é dia de São José. Se eu não estiver enganado, é a primeira vez na minha vida que eu passo fora de Macapá e do estado do Amapá. Porque São José é padroeiro de Macapá e padroeiro do estado do Amapá. Mas estou aqui com muita honra, servindo ao seu governo, servindo ao povo nordestino, cumprindo as determinações do senhor. E para mim é honra porque
Quando o povo está feliz, Lula está feliz. Quando o povo se alegra, Lula se alegra. Por isso ele cobra todos os dias da gente. Cumprir a nossa missão e garantir água para o povo brasileiro, no semiárido brasileiro, é um dos maiores sonhos que o presidente Lula teve desde o seu primeiro mandato. E Oiticica, vou repetir mais uma vez, 6 anos basicamente paralisado. Quando nós chegamos, estava paralisado. Se o presidente Lula não volta, eu não sei o que seriam dessas obras em todo o Nordeste brasileiro. Sabe por quê? Porque é o orçamento que o governo anterior ao presidente Lula, não vou nem falar o nome para não chamar palavrão aqui, mandou um orçamento para o Congresso Nacional em 2022, sem recursos para o Oiticica e sem recurso para obras hídricas em todo o Nordeste brasileiro. Foi o presidente Lula que garantiu, ainda em 2022, os recursos para já ser aplicado em 2023, antes de ser lançado o PAC. Então, viva Rio Grande do Norte, viva o Nordeste, viva o Brasil, viva Lula! Obrigado! Bom dia, gente! Bom dia! Quero inicialmente agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã e quero ver a alegria, a euforia do povo do Rio Grande do Norte, dando uma salva de palmas ao melhor presidente da República que esse país já teve, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma salva de palmas à nossa governadora Fátima, à nossa senadora Zenaide, lhe agradecer toda a ajuda, à nossa deputada Natália e parabenizar o ministro Valdez, que acabou de falar. Tem o Mineiro e o Vicentinho aqui, que o Lula... Uma salva de palmas para o Mineiro e para o Vicentinho aqui, deputados federais. Estavam aqui atrás. Mas eu quero primeiro parabenizar o Valdez, esse companheiro, ex-governador do Amapá, que recebeu a tarefa do presidente Lula de tocar o Ministério da Integração. E dentro do Ministério da Integração, o programa Água para Todos. E como o Valdez aqui colocou, eu quero destacar, presidente, que infelizmente no mundo atual, no Brasil, de uns anos para cá, alguns tentam fazer com que o fake news, a mentira repetida algumas vezes, tem de se tornar a verdade. E por isso todos nós, temos que, todos os dias, reafirmar os fatos, a verdade, para que a mentira não prevaleça, para que a mentira não tenha capacidade de convencer aqueles que não ouviram ou não viram os fatos. E por isso eu quero iniciar a fala dizendo que essa obra, como o Valdez aqui colocou, se encontrava paralisada quando o presidente Lula assumiu. Eu li uma matéria no jornal ontem, e no trajeto a governadora Fátima falava que ontem um jornalista entrevistava ela, porque alguém andou dizendo, alguém que participava do governo passado, que o presidente Lula teria colocado 8% ou 9% nessa obra. E, portanto, para superar a mentira, só os fatos. Essa obra começou em 2013,
com a ex-presidente Dilma Rousseff. Quando eles tiraram a presidenta Dilma em 2016, essa obra estava com 69% de execução. 69% de execução. A Dilma e o Lula, portanto, colocaram nessa obra, durante o governo de Dilma e agora durante o governo de Lula, 78% dos recursos. 78% dos recursos. Porque não só essa obra estava paralisada. Quando o presidente Lula sentou na cadeira em janeiro de 2023, tinham mais de 80 mil casas abandonadas, algumas prédios, casas, do Minha Casa Minha Vida, com 90% de execução, 80% de execução, foram abandonados. 3.500 obras de escolas e creches abandonadas, mais de 4.000 obras de saúde abandonadas. E o presidente Lula retomou todas essas obras, inclusive contando com o apoio dos senadores e dos deputados que aprovaram uma nova lei que nunca existia no Brasil, de atualizar o valor da obra, porque aqui tem prefeito e prefeita, e sabe que uma obra iniciada com Dilma em 2016, uma escola que custava 4 milhões em 2016, em 2023 essa mesma escola já custava 7 milhões. E um prefeito ou uma prefeita de uma cidade de receita pequena não tem 3 milhões para tirar para concluir uma obra iniciada lá atrás. E o presidente Lula mudou a lei e disse: eu vou completar e atualizar o valor da obra, porque a escola não pode ficar parada, creche não pode ficar parada, posto de saúde não pode ficar parado. E todas essas obras foram retomadas e nós já entregamos mais da metade, aquelas que os prefeitos e as prefeitas entraram com a repactuação. Portanto, aqui, nesta obra, com a barragem principal e mais as obras complementares, nós estamos falando de um investimento de 893 milhões de reais. E eu quero destacar para vocês, para encerrar, quando a gente começa a olhar e a gerenciar junto com o Valdez as obras do São Francisco, e aqui eu falo não só para o povo do Rio Grande do Norte, falo para o povo do Nordeste, o complexo de obras do São Francisco, que às vezes a gente não tem dimensão do tamanho de tanta obra que faz parte do complexo. Só essa barragem aqui, Valdez falou, 743 milhões de metros cúbicos. Talvez a maioria da população não tenha dimensão disso. Talvez seja mais simples falar, daqui até o final da lâmina d'água, quando a barragem estiver cheia, presidente, vai dar um pouco mais de 30 quilômetros de lâmina d'água. Esse complexo de obras, presidente, da transposição do São Francisco, que não tenho dúvida, está entre as maiores obras de abastecimento de água e hídricas do planeta. Ele só aconteceu, nós estamos falando de um investimento, se fosse atualizado, da ordem de mais de 20 bilhões de reais. Só aconteceu porque o Nordeste, o povo brasileiro, elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero dizer aqui em alto e bom som o que Valdez colocou, para aqueles que participaram do governo passado e que têm a cara de pau de ir para jornal, de ir para televisão, de ir para a tribuna do Congresso,
para falar das obras que estão em curso. E eu quero sublinhar o que Valder disse aqui. Eles, quem fez o orçamento de 2023, o governo passado, porque o Lula assumiu em janeiro. Em 2022, o Valder disse, não tinha recurso para as obras do São Francisco, nem da barragem de Oiticica. E, portanto, o destino dessas obras, se o presidente Lula não tivesse ganho a eleição, seriam todas elas estarem paralisadas. Por isso, é necessário restabelecer a verdade e dizer, presidente, que hoje o senhor assina mais 448 milhões de reais para a adutora do Agreste Potiguar. E vai seguir construindo água para todos, porque água é vida, água é desenvolvimento, água é emprego e água é melhoria do povo, da qualidade de vida do povo nordestino. E por isso, o povo nordestino está com ele e não solta a mão dele. Luiz Inácio Lula da Silva, um beijo, um abraço. Podcast BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Olá a todos, começa agora mais um episódio do podcast BRICS Brasil e hoje eu converso com a embaixadora Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Embaixadora, alguns estudiosos dizem que nós estamos vivendo uma revolução que é a convergência da tecnologia digital com a física e a biológica também, que traz questionamentos éticos e grande impacto na vida das pessoas. E diante disso, a gente sabe que o BRICS tem a parceria BRICS para a Nova Revolução Industrial. E aí eu queria que a senhora explicasse um pouco o que é essa parceria e como que ela funciona, como é que vocês estão debatendo esse tema dentro do BRICS? Tayara, eu acho que ela toca em pontos fundamentais para os BRICS. E ela especificamente na trilha financeira do BRICS, eu acho que tem algumas interfaces bastante interessantes. Uma delas é a questão, o uso da inteligência artificial e a segurança da informação. Essa é uma das prioridades gerais da presidência brasileira do BRICS. E ela também encontra ramificações, por exemplo, no trabalho que vai ser desenvolvido em dialogar e aprofundar o conhecimento sobre os impactos da inteligência artificial para a estabilidade financeira mundial. Como esses impactos, tanto positivos ou também os riscos que o maior uso da inteligência artificial pode causar para esses sistemas financeiros. Então esse é um tema que vai estar bastante presente na nossa trilha. Para além disso, eu acho que também é importante lembrar que várias dessas novas tecnologias também apresentam oportunidades e riscos para o comércio, para os investimentos, tanto de bens quanto de serviços. Também apresentam oportunidades para nós construirmos sistemas de pagamento que possam ser mais integrados, ter menos barreiras, menos custos, que sejam mais ágeis, para facilitar ainda mais o comércio e o investimento entre os países. Embaixadora, semana passada eu estava entrevistando uma fonte aqui do Ministério do Meio Ambiente e ele me apresentou um estudo durante a entrevista que foi escrito por vários estudiosos e que seriam necessários valores na casa de trilhões de dólares para lidar com o desafio da mudança do clima. Então a gente gostaria de saber o que está sendo pensado nesse tema de financiamento climático dentro do BRICS. Em relação, esse é um tema importante, A presidência brasileira propôs que os BRICS tratassem de novos instrumentos para ampliar o financiamento climático e também que os BRICS dialoguem com vistas a uma convergência em relação à COP30, que vai se realizar no Brasil em novembro. Você tem razão, estima-se que o mundo, para a transição, para a descarbonização e para chegar no net zero em 2050 para muitos países, em 2060 para outros, nós precisamos de investir trilhões. E muitos desses trilhões nos países emergentes em desenvolvimento, onde a transição energética é fundamental para a continuidade do crescimento econômico, mas onde também nós temos um grande potencial para fazer essa transição, E o Brasil é um exemplo muito claro disso, com o seu potencial na área de novas energias. Então nós pensamos que vários desses investimentos em novas tecnologias,
por exemplo, na área de hidrogênio verde, na área de aço verde, mesmo energia solar, eólica, que já estão muito mais incorporadas aí aos investimentos globais, são áreas em que o Brasil e também os países do sul global têm grande potencial, inclusive como oportunidades para novos ciclos de investimento, de crescimento econômico e de geração de emprego. Mas para isso é preciso mobilizar mais financiamento. Muitos desses novos investimentos, eles dependem de uma combinação mais positiva em termos de recursos privados, públicos e de recursos concessionais. Muitos do que nós chamamos de blended finance, né? Então, são finanças que misturam recursos do setor público, de investimentos privados, de bancos multilaterais, de fundos voltados para o financiamento climático, de filantropias. Então, nós vamos continuar apoiando o desenvolvimento desses instrumentos, notadamente para a infraestrutura resiliente, aquela infraestrutura capaz de fazer com que os nossos países possam passar de forma com menos danos aos seus territórios e às suas populações. Outra área específica que nós estamos trazendo para o debate é a criação de novos instrumentos de garantia, um instrumento de garantia multilateral do BRICS, para investimentos de longo prazo também na transição energética e na transformação ecológica. Uma terceira prioridade ainda, liderada pelo Banco Central, é ampliar o entendimento sobre os impactos dos riscos climáticos para os sistemas financeiros globais e, em particular, para os sistemas nacionais. E, finalmente, nós também vamos, nessa área de financiamento climático, dos grandes entregas previstas para a COP30, que vai se realizar em Belém, é a entrega do roteiro Baku-Belém para a mobilização de 1,3 trilhão de recursos, sobretudo de países envolvidos, tanto públicos quanto privados, para apoiar os países em desenvolvimento na transição climática. E nós vamos também buscar construir convergências entre os membros do BRICS para apoiar esse esforço da COP. E agora vamos conversar um pouco sobre o arranjo de reservas para contingências. Gostaria que a senhora explicasse mesmo o que é esse arranjo e como que ele funciona, o que está sendo pensado para aprimorar esse arranjo. Bom, Tayara, vamos aqui voltando às origens do arranjo, né? Deixa eu lembrar que competiu ao Brasil, numa das suas presidências prévias do BRICS, em 2014, criar dois, assim, acho que dos principais instrumentos concretos dos BRICS, não é? Para contribuir para um sistema financeiro e monetário internacional mais inclusivo e com maior participação dos países emergentes em desenvolvimento e dentro desse dos BRICS. Então, o Acordo Contingente de Reservas, ele é um instrumento complementar ao Fundo Monetário Internacional, que serve para os países BRICS se apoiarem em casos de dificuldades no balanço de pagamentos. Países tenham falta de moedas fortes para fazer o seu comércio, os seus investimentos internacionais, um país poderia ajudar os outros, né? Acionar esse instrumento que então muito rapidamente forneceria recursos para que esses países se auto-apoiem. O que aconteceu desde então é que esse mecanismo ainda não foi utilizado. Portanto, esse arranjo contingente de reservas, ele está sendo revisto já desde o ano passado e nós esperamos, isso é um tema que é levado pelos bancos centrais e nós esperamos que a conclusão dessa revisão possa se concluir na presidência brasileira. Também promove, não é? Isso tem sido cada vez mais importante, instrumentos concretos, não é, de cooperação. E nós entendemos que há um longo caminho, não é, ainda a ser percorrido nessa área, inclusive para facilitar mais comércio e investimento entre os países dos BRICS, não é? Portanto, há um caminho ainda grande a ser percorrido, sendo que grande parte desse comércio intra-BRICS ainda ocorre entre cada um dos países e a China. Então, há um caminho enorme a percorrer também para que o comércio intra-BRICS possa aquecer cada vez mais. A senhora acha que o uso das moedas locais poderia facilitar esse comércio intra-BRICS? Quais são os benefícios, né, de se utilizar comércio em moeda local?
Olha, o comércio em moeda local, assim, uma maior utilização, não é, de moedas locais para facilitar comércio e investimento, é algo que já vem ocorrendo. Por exemplo, entre o Brasil e a China já ocorre. Não há nenhuma barreira do ponto de vista brasileiro para que ocorra. Em geral, a utilização das moedas locais, ela é mais dificultada por uma questão de custos. É muito mais fácil você usar as principais moedas, que tem mais liquidez no mercado. Então, sempre foi um objetivo dos BRICS ampliarem, né, a utilização de moedas locais naquilo que for reduzir custos e que for interessante para os países do BRICS, que for positivo para importadores e exportadores. Esse é também um objetivo perseguido pelo novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, que tem o objetivo na sua estratégia de ter até 30% do seu financiamento em moedas locais. Portanto, é algo cujas discussões já vêm ocorrendo e se ampliam gradualmente. Gostei, embaixadora, ficou muito claro. Eu tinha um professor de economia na faculdade que ele falava assim: Tayara, não existe almoço grátis. A gente na economia sempre, a gente olha custo-benefício. Então, assim, é um debate interessante e esse eu acho que a senhora explicou muito bem. Inclusive, minha próxima pergunta puxa para o Banco do BRICS, que é como a senhora acredita que ele pode contribuir para a reestruturação da ordem econômica global? O banco pode ajudar nesse fortalecimento entre os países do sul global? Olha, Tayara, eu acho que o Banco dos BRICS é certamente um dos principais resultados concretos da cooperação entre os BRICS. De fato, ele simboliza a vontade dos BRICS de participar ativamente da transformação da ordem econômica e financeira e contribuir para que ela seja mais inclusiva e para que ela possa levar em conta os interesses desses países. Como se diz, o Banco dos BRICS é um banco de países emergentes ou do sul global para outros países emergentes. Então, é um banco que usa, por exemplo, os sistemas de países. Ele utiliza a legislação local para guiar os seus investimentos. Ele utiliza a demanda dos países, ou como dizemos, demand-driven, e também se baseia não por regras só próprias dos bancos, mas tem como um dos grandes elementos a própria legislação dos países. No caso da legislação social, ambiental, ele respeita a legislação de cada país, ao contrário das instituições tradicionais que muitas vezes têm as suas regras próprias. Então, é uma instituição que é parte da família mais ampla dos bancos multilaterais de desenvolvimento, mas que também pretende contribuir com um olhar de novo Banco de Desenvolvimento. Ela permite que os países construam sinergias entre si, que compreendam, inclusive por serem os acionistas principais dos bancos, que os desafios específicos desses países e as suas políticas possam ser melhor levados em conta no exercício dos financiamentos e que ele possa ser cada vez mais um agente transformador em prol do desenvolvimento desses países. Com relação à sociedade civil, qual que é a importância para a trilha financeira de acolher a sociedade civil e seus debates este ano na presidência brasileira? Olha, eu acho que é muito importante promover esse diálogo com a sociedade civil, um diálogo prévio, né? Não somente informar a sociedade civil dos debates ocorridos no âmbito governamental, mas pelo contrário, ir construindo esses debates também com base no diálogo com a sociedade civil. Nós vamos ativamente promover esse diálogo através de alguns encontros virtuais que o Ministério da Fazenda e o Banco Central promoverão com a sociedade civil. Nós acreditamos que isso fortalece os BRICS, fortalece a agenda da presidência brasileira e fortalece o papel dos BRICS como uma força transformadora. No momento em que o multilateralismo se encontra muitas vezes sob ataque, nós acreditamos que o BRICS, como um grupamento que tem se ampliado, que mostra o poder de atratividade, ele se encontra num momento bastante especial. A presidência brasileira ocorre num momento de construção e de fortalecimento dessa narrativa e de fortalecimento institucional dos BRICS. Eu acho importante, Tayara, frisar que a presidência brasileira dos BRICS, ela
ocorre, não é, num momento de ampliação desse grupamento. É a primeira vez que todos os países do BRICS ampliado participarão de todas as reuniões técnicas previstas. É um momento de fortalecimento do grupamento BRICS como uma plataforma de diálogo, de concertação e de cooperação que defende o multilateralismo. Uma plataforma não antagônica a nenhum grupo. Então, promover esse espaço é muito importante e ajudar a construir essa narrativa de um BRICS ampliado e fortalecido como uma força transformadora é fundamental. Embaixadora, muito obrigada. Obrigada a você, Tayara, é um prazer. Muito obrigada a todos os ouvintes. Eu sou a jornalista Tayara Martins e até o próximo podcast BRICS Brasil. Podcast BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.